reino, amém? Um tema importante. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é maravilhosa. Desperta em nós agora, essa manhã, uma necessidade de aprendermos da Tua parte. Que em tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu possa comunicar com clareza, Pai, em nome de Jesus. E que apesar dos exemplos, a maneira de falar, aquilo que venha a permanecer e frutificar seja somente a Tua palavra, Pai. E tudo aquilo que é do Renan caia por terra em nome de Jesus. Mas que frutifique aquilo que é do Senhor e que esses frutos venham a glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje, refletindo sobre o que compartilhar, estava pensando sobre a maneira como na igreja nós temos uma abundância na forma como a palavra é exposta aqui, amém? Quantos concordam com isso? Concordam mesmo ou só estão levantando a mão porque eu levantei a mão? O efeito manada. E se a gente for pensar a respeito da alimentação, a alimentação, ela tem diversas características, certo? Por exemplo, aqui no Brasil, se come muito bem, certo? No domingo passado, o Luca ministrou e por acaso a gente acabou se encontrando, almoçamos juntos. Eu falei, Luca, o que você sente falta do Brasil? Ele falou, olha, a comida no Brasil é muito boa, porque lá fora não tem o sabor nem a variedade que a gente tem aqui. E é verdade. Se você está aqui em São Paulo, provavelmente você vai comer a melhor pizza do mundo. Se você vai para o Nordeste, você come frutos do mar. Se você vai para o Sul, você prova de um bom churrasco. Se você vai para a região Centro-Oeste, ali você come peixes, uma culinária totalmente típica. E no Brasil a gente tem essa riqueza de alimento, essa abundância, essa diversidade. Mas ainda sobre essa questão do alimento, a gente também tem alimentos que variam em si, na sua composição, nos seus nutrientes, nas suas vitaminas, nas suas calorias. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nesse processo que Thaís e eu estamos passando sobre a alimentação tem sido um tema constante de discussão na minha casa. E a igreja, ela também é um lugar de alimentação, amém? Ministramos a palavra para que você fique alimentado, para que você seja direcionado à sua semana, para que você também busque a alimentação que você encontra na sua palavra, amém? E certa vez, numa reunião de liderança aqui, a gente estava discutindo sobre como as igrejas são diferentes entre si. Igrejas mais tradicionais, igrejas talvez do teto preto, um ambiente mais escuro e outras questões. E ali, eu dei um exemplo sobre como as pessoas, quando vêm aqui nos visitar, sempre falam, nossa, a igreja aqui, ela tem uma palavra, ela tem algo diferente. Ela não é uma palavra rasa, não é uma palavra sem sabor, não é uma palavra que não nos nutre, é uma palavra muitas vezes densa, é uma palavra que busca alimentar o seu povo, amém? E aí eu dei o exemplo até sobre a comparação que existe nas calorias entre você comer um fast food e você comer uma comida, né? Agora no Instagram é muito comum, aparecem essas comparações. Então do lado aparece, por exemplo, lá, um Big Mac, um combo do Big Mac no McDonald's. E aí você tem o lanche, a batata, o refrigerante, o sorvete, aí aparece lá a quantidade de calorias, sei lá, 2.500 calorias. Estou chutando. E aí do outro lado aparece o quanto de alimento isso representa 2.500 calorias. Às vezes representa a alimentação de um dia inteiro. Uma alimentação balanceada, mas a alimentação de um dia inteiro. Então tem lá o café da manhã com ovos, um suco, aí tem um lanche da tarde com torrada, algo mais integral, na hora do almoço um prato de comida, arroz, feijão, salada, carne. Aí à tarde também talvez ali uma fruta, no jantar um outro prato de comida que representam a mesma caloria. Mas de um lado a gente vê ali talvez 800 gramas, 700 gramas de comida, representadas em 2.500 calorias. E do outro a gente tem ali talvez quilos de comida que representam a mesma quantidade de caloria. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o alimento é importante para nós. Ele é essencial. Um outro vídeo que também tem chamado muita atenção no Instagram é sobre as crianças dizendo
crianças de países de primeiro mundo e crianças de países de terceiro mundo, que passam por situações de escassez e guerra. Quando eles perguntam para as crianças do país de primeiro mundo, se elas pudessem ter acesso a um desejo, uma vontade delas satisfeita, realizada, o que elas gostariam? Elas falam, olha, no país de primeiro mundo, a necessidade é, eu gostaria de ter bilhões de dinheiros, eu gostaria de ter uma conta, ser famoso, eu gostaria de ter milhões de seguidores, porque é a realidade que essa criança está inserida. Ao passo em que a resposta dessas crianças para a mesma pergunta, num país de terceiro mundo ou em situação de guerra e vulnerabilidade, a resposta dessas crianças é, eu gostaria de ter o meu pai, eu gostaria de poder jantar com a minha família, eu gostaria de ter o meu irmão de volta, porque a guerra o tirou. E por que tudo isso? Porque o ambiente onde nós fomos criados, ele inconscientemente interfere na maneira como nós tomamos a nossa decisão. Essas crianças que passaram por esse ambiente de guerra possuem no seu DNA, possuem na sua estrutura de vida, na sua estrutura familiar, na sua experiência, elas carregam nisso os traumas que eles passaram na infância. Do outro lado, a abundância de recurso, a abundância de cuidado, a ausência de esforço também carregam a sua herança nessas crianças, porque elas buscam por outros objetivos. Amém? Todos estão entendendo onde eu estou falando? E por que tudo isso? Onde eu quero chegar com tudo isso? A oferta e demanda desses ambientes, eles determinam a maneira como essa pessoa vai agir. Será que na igreja é diferente? Porque eu comecei falando sobre alimento e comecei falando sobre aquilo que é ministrado aqui. Será que a abundância de alimento que nós temos ministrado nessa casa, ministrado a palavra, com conteúdo, com profundidade, será que isso tem interferido nas nossas vidas? Será que até em determinado ponto nós temos desprezado algumas coisas? Será que nós temos sido nutridos com tudo aquilo que é colocado na mesa dessa casa, no qual você tem sentado e consumido? Nós temos sentado, porque eu também consumo essa comida. Ao ministrar essa palavra, eu também sou ministrado. Quando eu sento para receber, eu também me alimento dessa palavra. Será que nós temos sido bons consumidores daquilo que é colocado à nossa mesa? Nessa comparação de alimento, seja um hambúrguer, seja uma salada, seja um prato simples, um arroz, feijão e bife, seja um prato elaborado, um pouco mais complexo, um pouco mais refinado, será que nós temos desfrutado dessa alimentação? Ou será que nós temos chegado a essa mesa, de uma certa forma, muito satisfeitos? Como será que a gente tem chego à mesa do Senhor? Vamos colocar o primeiro texto na tela, por favor. Lucas 11, capítulo 11, versículo 1. Ele vai dizer assim: certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então, ele passou a ensiná-los: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. E acrescentou-lhes Jesus: imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite, e lhe peça: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda: não me incomodes, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Portanto, vos asseguro: pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta
será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, porque eu falei, ou lembraram porque nós lemos o texto e falamos, opa, é o mesmo texto da semana passada? Lembraram realmente? Na quarta-feira, a Thaís ministrou um outro texto, em Romanos 1:3, não precisa pôr. Esse texto vai dizer sobre a maneira como os dons glorificam a Deus. Porém, esses dons são usados para a vida do outro, não para nós. Você já pensou que os seus dons servem aos seus irmãos? Amém? Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque esse texto foi parte do alimento que foi ministrado no domingo passado. O texto de quarta-feira que a pastora Thaís ministrou na reunião de oração se fez presente na nossa vida ao longo da semana. E a maneira como o Luca trouxe a mensagem no domingo, preciosa mensagem, se você não estava aqui, recomendo assistir, ficou muito claro para mim, principalmente no momento em que o irmão bate a porta pedindo pão, que o pedido do pão não é para ele, mas é por alguém. Da mesma forma que na quarta-feira a Thaís trouxe a mensagem, dizendo que os nossos dons não são para o nosso serviço, mas para o serviço do outro. Você percebe como o reino de Deus, ele é curiosamente montado, alicerçado, estruturado e planejado para que nós possamos viver em comunhão e a partir da comunhão nós venhamos a abençoar a vida do nosso irmão? Ou seja, a pregação de um evangelho egoísta, egocêntrico, individual, ela está totalmente na contramão daquilo que a palavra nos ensina. Amém? Dito isso, eu pergunto, como está a nossa fome? Como nós temos chegado à mesa do Senhor? A Thaís trouxe na quarta-feira uma reflexão. Muitos chegam na reunião de oração para depositar os seus pedidos, as suas petições, apresentar os seus problemas diante de Deus, os seus desafios. Existe algum problema nisso? Não. Mas quantos genuinamente saem de casa com o intuito de falar, Senhor, hoje, usa a minha vida para ser resposta de oração na vida de alguém? Ou você veio até aqui essa manhã com o intuito, Senhor, fala comigo, usa a vida de algum irmão, uma profecia, uma palavra de conhecimento, um abraço. Mas quantos realmente vieram para cá na intenção, Senhor, usa a minha vida para ser essa resposta de oração na vida de alguém? Você percebe a diferença? Às vezes na prática, no término do domingo, no término do culto, para a hora do seu almoço, isso mude poucas coisas. Só que a vida da pessoa que você tocou, a vida da pessoa em que você interferiu, a vida da pessoa no qual você ministrou uma palavra, vai fazer uma grande diferença. Porque essa pessoa se sentiu amada, se sentiu acolhida, sentiu que Deus ouviu a sua oração. E você pôde ser a resposta de oração na vida dessa pessoa. O Luca até lançou um desafio aqui, para aqueles que pudessem, ao longo dessa semana, separasse um dia, um tempo, um período, e que não orasse por você, orasse pelo outro. Queridos, é automático. A gente começa, quem tem horário de oração, quem tem o costume de orar, você pode perceber, você sempre começa orando da mesma maneira, com as mesmas palavras, pelas mesmas causas, agradecendo as mesmas questões. Vai na contramão daquilo que nós humanamente queremos. Mas afinal, o evangelho não é avançar na contramão daquilo que nós queremos? Quantos aqui essa semana colocaram esse desafio de orar pela vida de alguém? Amém. Recebemos a palavra no domingo, nos alimentamos dessa palavra, vemos que essa palavra fez sentido, colocamos isso em movimento e praticamos isso ao longo da semana. Isso gera fruto. Sentiram algo diferente? Sim ou não? Que bom. Vamos então à leitura do texto da mensagem de hoje.
Está em Mateus 5, capítulo 5, versículo 1. Aqui nós temos o Sermão do Monte, onde Jesus começa a explicar para aquela multidão, para os seus discípulos e para todos que estão ali naquela região, sobre uma realidade do reino, e não uma realidade mundana, natural. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados, abençoados, benditos os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Acho que tem mais um, né? Então, se vós... Não, estou no capítulo errado, perdão. As bem-aventuranças são nada mais, nada menos do que orientações num caminho contrário daquilo que a vida naturalmente acontece aqui. Elas apontam para um reino, elas apontam para um reinado, elas apontam para um destino que nós não conseguimos ver, mas que existem orientações para que a gente chegue até lá. Bem-aventurado, abençoado, bendito é o homem que possui essas características, 8 características minuciosamente colocadas. De uma certa maneira parecem até repetitivas na sua maneira no seu efeito, no seu resultado, na maneira como ela é colocada nesse texto. E refletindo sobre essas bem-aventuranças, eu fiquei me questionando: será que hoje, com as mesas fartas, nós não temos vivido uma realidade completamente diferente? Hoje eu percebo que não aqui nessa igreja, talvez aqui em parte desse processo, mas muito que a igreja brasileira vive é a contramão daquilo que Jesus deixa como orientação no Sermão do Monte. Tomei a liberdade de fazer um comparativo aqui. O que parece mais atual? Os pobres de espírito ou os ricos de espírito? Aqueles que choram ou aqueles que se emocionam? Os mansos ou os irados? Os que têm fome e sede de justiça ou aqueles que estão empanturrados com a injustiça, cheios, satisfeitos diante da injustiça? Os misericordiosos ou os intolerantes? Os puros de coração ou os depravados? O que tem sido mais atual? Os pacificadores ou aqueles que são os combativos, os incitadores, os isqueirinhos? Os perseguidos ou os perseguidores? Se bem-aventurado é aqueles que são os pobres de espírito, aqueles então que são ricos de espírito, que parece muito mais a realidade que hoje vive a igreja brasileira, seriam o que então? Os mal-aventurados? Os amaldiçoados? Os desgraçados? E aí, refletindo sobre esse texto, triste com essa situação, triste porque eu entendo que Jesus não vem para me buscar. Fala, Renan, não tem sentido isso que você está falando, como assim? Não vem para te buscar. Jesus vem buscar a sua noiva. Ele não vem buscar o Renan. Ele resgata o Renan se o Renan é noivo. Ele não vem te buscar. Ele vem buscar a sua noiva.
Por isso que as orientações no Sermão do Monte apontam para o reino e não para o benefício individual. Senão, que sentido faria ele afirmar: bem-aventurados aqueles que são perseguidos? Quem aqui acordou com uma vontade tremenda hoje de ser perseguido? Alguém? Quem aqui acordou com uma vontade enorme de ser injustiçado? Hoje eu quero que alguém me pague o troco errado, que aquilo que eu compre venha pela metade. Ninguém acorda assim, certo? É contra a nossa natureza. Se você acordou com vontade de ser perseguido, eu aconselho você a cutucar um ninho de abelhas. Você vai ganhar vários seguidores, vai ser perseguido por um tempo. Só que refletindo sobre isso, as orientações daquilo que Jesus nos traz, ela é sempre na contramão daquilo que a nossa natureza quer. E pensando sobre a primeira bem-aventurança, sobre essa questão dos pobres de espírito, e pensando na recompensa que eles têm, porque deles é o reino dos céus, eu me coloco nesse grupo porque eu quero ser daqueles que vão possuir o reino do céu, amém? Eu quero ser desse. E um tempo atrás eu tinha colocado um post-it na minha escrivaninha, no escritório, que eu coloquei assim: muitos estão ricos e completamente satisfeitos daquilo que Deus quer fazer. E essa mensagem era para mim. E aqui eu faço o link com essa questão da comida. Quantos de nós, novamente, quantos de nós têm chegado diante de Deus completamente satisfeitos na presença dele? Mas aí eu pergunto, satisfeitos do quê? Se eu convidar vocês para um jantar, eu dispor o meu tempo, investir recursos para preparar uma comida para você deliciosa, quantos aqui vão passar num rodízio antes de jantar? A não ser que você tenha certeza que eu cozinho muito mal. Você fala: não, eu vou jantar antes para garantir que o Renan não manja nada. Mas quantos fazem isso? Quantos diante de uma festa, de um convite, de um aniversário, num restaurante, de uma celebração, sabendo que ali nós vamos celebrar, vamos comer, quantos passam no restaurante, comem antes ou jantam antes de ir para um evento como esse? Quantos fazem isso? Mas por que será que nós fazemos isso então na presença de Deus? Por que será que nós nos enchemos de coisas tão superficiais, tão supérfluas, tão sem sentido, e chegamos na presença dele completamente satisfeitos, sem a expectativa de ver o mover, sem a expectativa de tomar posse de uma palavra que é colocada à nossa frente, que é pregado, que é ministrado, que é orado? A pergunta essa manhã é: como nós temos? Será que nós conseguimos identificar se nós somos desses que chegam satisfeitos na presença de Deus? Completamente alimentados? Satisfeitos? Porque se você está satisfeito, quem acaba de sair de um rodízio, irmão, não consegue comer. Você pode oferecer a melhor comida do mundo, a melhor comida, ela perde o sabor, ela perde a vontade, ela perde completamente o apelo. Você não consegue comer. Eu desafio aqui, seja um rodízio de carne, de pizza, do que for, não consegue comer, porque você já está satisfeito. Um local que deveria ser ocupado por um alimento, o alimento já está lá. Você vai ter que aguardar, você vai ter que digerir aquilo, para que aquele local que agora está cheio se esvazie, e você sinta novamente a fome, o desejo de preencher esse lugar novamente. Esse louvor que foi ministrado sobre um judeu está à beira do poço, e nós que estamos à beira do poço, e um judeu se aproxima, oferecendo, trazendo uma oferta de água, e uma água que sacia, e uma água que é abundante, e uma água no qual ele não precisa mais encontrar em nenhum lugar. Ele retrata isso, porque nós fomos encontrados. Todos nós tínhamos dentro de nós um buraco, que nós estávamos ocupando com lixo, coisas completamente passageiras. Mas quando Jesus habita esse lugar, ele começa a preencher esse lugar de coisas que apontam o reino e que trazem uma necessidade, uma vontade de consumir, de viver as coisas que são eternas.
Então, refletindo sobre esse texto, sobre a maneira como muitos têm chego satisfeitos na presença de Deus, eu me lembrei da pregação do Luca, sobre justamente nessa parte, lá em Lucas, quando vai dizer que um homem bate a porta e pede a seu amigo um pão, não pela sua vontade, mas pela necessidade do seu irmão. E aí, Apocalipse 3, capítulo 3, no versículo 14, traz uma mensagem dura de Jesus à igreja de Laodiceia. Vamos fazer a leitura. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possa cobrir tua vergonhosa nudez, e compra um melhor colírio para que ao ungir os teus olhos possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse conselho de Jesus é um conselho a uma igreja que está satisfeita demais, embriagada demais com seu próprio achismo, se declara rica, mas é pobre, se declara farta, mas é miserável, acha que está arrasando, mas aparenta uma vergonhosa nudez, e os seus olhos estão completamente cegos, não conseguem enxergar a realidade. Esse texto conecta exatamente com a parte de Mateus 5, que vai dizer sobre os pobres de espírito, sobre aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. Mas é impressionante porque Jesus está falando aqui, essa parte é muito conhecida. Você não é nem frio e nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Você é morno. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Isso é muito duro. Isso é muito pesado. Só que também é seguido de um conselho de Jesus. Querido, se conselho fosse bom, a gente não dava. Era vendido. Só que Jesus graciosamente, bondosamente, amorosamente aconselha a tua igreja. Por quê? Porque Ele a ama. E Ele diz: arrependa-se. Compre de mim ouro refinado pelo fogo. Não fique iludido com as coisas que você está cego e que você está se entretendo. Não. Arrependa. Volte para mim. Isso por si só já seria a conexão com o texto das bem-aventuranças. Só que parece que a Bíblia, ela é um livro completamente infinito, cheio de surpresas. Porque na continuação, no versículo 20, a gente vai ver a conexão com aquilo que foi ministrado no domingo passado. Estou à porta e bato. E aquele que abrir, eu entrarei e comida. A comida também pode ser relacionada, pode ser correspondida por relacionamento, por intimidade. Como estamos na nossa fome? Primeiro aprendemos no domingo passado sobre bater a porta e pedir pela causa dos nossos irmãos. Hoje a gente vê no texto de Apocalipse que também existe
a intenção de Deus de bater a nossa porta. Esse relacionamento, ele não é unilateral. Em alguns momentos da nossa vida, nós buscamos a Deus com tanta intensidade, queremos, batemos, clamamos, pedimos, choramos, nos derramamos na sua presença, mas não podemos esquecer que em alguns momentos Deus também bate a nossa porta. E o desejo dele é que nós venhamos a abrir essa porta. Ouvir a sua voz, responder a um convite, responder a uma pergunta. Perceba que no texto de Lucas, nós batemos a porta e o homem responde do lado de dentro. Ei, tem pão aí? Como tem sido a nossa resposta? De dentro da nossa vida, de dentro da nossa casa, a um Deus que tem batido, chamado, buscado por você. E Ele quer ceiar com você. Ele quer colocar isso na sua presença. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo, quanto mais eu ouço da vida dos irmãos que enriquecem a minha vida por meio da palavra, mais eu vejo que esse livro trata-se mais sobre relacionamento do que sobre salvação. Trata-se mais sobre relacionamento do que condenação, irmãos. Aquele que não se relaciona com Deus não consegue perceber que já está fadado à morte, porque não consegue identificar que esse vazio que existe dentro não pode ser substituído, não pode ser preenchido, a não ser pela presença gloriosa do nosso Rei. O título da mensagem de hoje é: quem tem ouvidos para ouvir? Por que quem tem ouvidos para ouvir? Porque hoje nós estamos dentro da nossa casa. No domingo passado estávamos batendo na casa de Deus. Após aprendermos sobre a oração do Pai Nosso, estávamos batendo na casa de Deus, pedindo e clamando, e Ele estava falando: aqueles que batem vão receber. Se você insistir, você vai receber. Mas hoje, pelo tema, pela coincidência, pela maneira como Deus planeja todas as coisas, a mensagem de hoje nos traz a um ponto, primeiro para a gente discorrer sobre a questão do alimento, sobre a palavra que é colocada à nossa mesa, sobre a maneira de nós olharmos se nós estamos satisfeitos demais com a nossa vida. E graciosamente ela termina falando: e hoje sou eu que bato e procuro por você. Se você no domingo passado queria pão, hoje eu quero ceiar com você. Você não precisa pedir, mas você precisa responder. Se na semana passada você orou pela vida de alguém, você abriu mão das suas dificuldades, dos seus problemas, dos seus pedidos, dos seus sonhos, das suas questões, essa semana apresente isso diante de Deus. Melhor, responda ao chamado dele, abra a porta do seu coração, Ele vai entrar. Ofereça a Ele o lugar de honra para que Ele se sente à sua mesa. Não seja afobado, não seja ansioso. Jesus mal entrou na sua casa, você já começa a falar dos seus problemas. Não, separe o lugar de honra, prepare uma mesa, coloque-o sentado, sirva uma água, um café, coloque o alimento, sente-se com Ele e fale: Deus, eu tenho tantas coisas para te dizer, tenho tantas coisas a falar para o Senhor sobre as minhas necessidades. E talvez nesse momento você se pegue com o sentimento de que é só a presença dele ali já é necessária, já é suficiente, porque Ele sabe do que você está passando, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida, queridos. Ele já te encontrou, já tem dentro de você essa água fluindo e correndo. Você já foi selado pelo Espírito Santo de Deus?
então você já não consegue viver da mesma maneira. A resposta para esse chamado, a resposta para esse convite, esse movimento, essa ação de ir até a porta, abrir para que Ele entre e ceie conosco, precisa ser urgente. Hoje, sem a equipe de louvor saber, eles separaram esse louvor e foi o louvor, justamente o louvor que eu estava ouvindo essa semana, montando essa palavra. E eu ia pedir para ser ministrado, mas como ele nunca foi ministrado, eu falei, eu não vou fazer isso, às vezes está desencaixado, a letra não fica legal. E aí eu sentei aqui, eu cheguei, e eles começaram com os acordes, eu falei, que louvor é esse? Aquele louvor está fazendo sucesso, tu és. Queridos, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque muitas vezes parece que sou eu que estou produzindo uma palavra, sou eu que estou escrevendo, sou eu que estou buscando, sou eu que estou tendo as ideias, sou eu que estou amarrando os textos, sou eu que estou encontrando a conexão daquilo que eu vou falar com aquilo que foi pregado no domingo passado, mas é Ele que está dando, é Ele que está me entregando. Aí eu subo na intercessão, a intercessão fala assim, a Val fala assim, qual era o texto que a gente falou aqui? Eu não tinha chego. Mateus 5:1, né? Aí eu, Mateus 5:1. Aí a gente começa a ministrar um louvor sobre, eu sei que na sala do trono está. Foi um dos primeiros louvores que eu aprendi quando eu me converti. Foi um dos primeiros louvores que eu aprendi quando eu resolvi atender a esse chamado de Deus para a minha vida. Aí vem o outro louvor, adorado, exaltado, que para mim é um dos louvores que mais fala sobre Deus, porque exaltam quem Ele é, exaltam as suas qualidades, dizem respeito a um Deus que quer se relacionar conosco, mas que Ele não se diminui, porque Ele é adorado, exaltado, digno, maravilhoso, poderoso. Que toda a honra, toda a glória seja entregue nas mãos dEle, para que Ele faça o que Ele quiser. Não existem coincidências. Se você acha que essa mensagem é para você, você se enganou. Essa mensagem é para mim hoje. Porque essa semana eu quero atender a esse chamado de Deus. Essa semana, de dentro da minha casa, quem quer abrir a porta para esse Jesus sou eu. E a minha oração é que se Ele bater na sua também, você abra a porta, acolha Ele, sente-se com Ele e ouça o que Ele tem a dizer. Antes de colocar suas petições, os seus pedidos, ouça o que Ele tem para te dizer. Se você sabe que você precisa ser corrigido e você está fugindo, permita-se ser corrigido, irmãos. Porque Ele disciplina aquele que Ele ama. Duro é ficar sem a sua repreensão. Duro é ficar sem o seu ensino. Agora, se você está com a sua vida alinhada, desfrute da presença dEle na sua vida. Eu não sei o que você está passando. Ele sabe. Ele conhece você. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe dos momentos que você tem oscilado. Então, ao ministrar esse louvor, ao cantar esse louvor, coloque-se no lugar desse samaritano que foi resgatado nesse poço. Coloque-se no lugar desse samaritano que dentro dele havia um deserto. E esse judeu chega com essa oferta de água e água em abundância. Uma água que sacia a nossa sede. Uma água que diante de um convite, diante de uma entrega, nós não precisamos mais buscar em outras fontes, em outros recursos, porque nós o encontramos. Então, ainda que sejamos perseguidos, somos bem-aventurados. Ainda que quando sermos pacificadores, somos julgados por isso e somos penalizados por isso, nós temos a certeza de que nós herdaremos o reino dos céus.
Se quando é exigido de nós uma mansidão, mesmo diante da injustiça, e que isso parece nos prejudicar, nós entendemos que é necessário que assim seja feito, para que nós venhamos a conquistar, a herdar uma terra que para nós é prometida. Se as injustiças acontecem ao nosso redor, e isso é motivo para que nós venhamos a ter fome e sede de justiça, e que isso tenha consequências na nossa vida, que tenha, porque Jesus é glorificado através disso. Então se coloque de pé, vamos ministrar esse louvor, mas não ministrar esse louvor porque o culto está acabando, ministrar esse louvor porque hoje o céu está aberto aqui. Ele quer falar com você, meus irmãos, porque Ele já está falando comigo. Desde de manhã, o céu aqui se encontra aberto. Se aproprie desse momento, desfrute desse momento.